Olá, Diálogos Lunáticos, o verbo tem que pegar delírio. Hoje a gente grava o 18º episódio do nosso programa Diálogos Lunáticos, hoje em especial aqui com o meu companheiro aqui de mentoria para palestras também. Nós vamos falar sobre exatamente falar em público e se preparar. E como sempre a gente tem por hábito abrir um livro do Manuel de Barros, da coleção do Manuel de Barros, e ler o que vem. Então, Richa, eu vou ler para você. Richa, bem-vindo, hein? Opa, obrigado. Nosso conhecimento não era de estudar livros, era de pegar, de apalpar, de ouvir e de outros sentidos. Seria um saber primordial? Nossas palavras se ajuntavam em uma outra por amor e não por síntese. A gente queria o arpejo, o canto, o gorjeio das palavras. Um dia tentamos até fazer um cruzamento de árvores com passarinhos para obter gorjeios em nossas palavras. Não obtivemos, estamos esperando até hoje. Mas bem ficamos sabendo que é das percepções primárias que nascem arpejos e canções e gorjeios. Porém, naquela altura, a gente gostava mais das palavras desbocadas. Tipo assim, eu queria pegar na bunda do vento. O pai disse que o vento não tem bunda, pelo que ficamos frustrados. Mas o pai apoiava a nossa maneira de desvendar o mundo, que era a nossa maneira de sair do enfado. A gente não gostava de explicar as imagens porque afasta as falas da imaginação. A gente gostava dos sentidos desarticulados, como uma conversa de passarinhos no chão a comer pedaços de mosca. Vamos aqui a uma conversa de passarinhos. Richa Rebelo, mais conhecido por Richa Rocha, por tantos outros apelidos aqui, bem-vindo. Richa, o que é que tem a ver o corpo com essa apresentação para palestras? A gente falou um pouco no programa anterior sobre isso, falou um tanto, eu não gosto quando eu uso essa palavra um pouco, a gente falou um tanto no programa anterior sobre isso. Como é que você vê essa presença de alguém que vai falar para um outro público, a presença corporal? Bem-vindo. Obrigado. Eu acho muito importante esse aspecto do corpo, né, no sentido dos gestos que a gente faz, de todos os gestos que se faz, né? Porque é uma maneira de você compreender que a comunicação não é só a palavra dita, falada, mas que a comunicação também vai pelo gesto que se faz para as pessoas, né? Gestos comunicam também. A postura que você tem ao subir no palco, a maneira como você lida com vetores, né? Mudando o olhar de direção para poder tratar de outro assunto, abrir outro assunto, né? As pausas que se faz, e mesmo o gestual que se faz, né? Não dá para ser displicente com relação a isso, porque os gestos, eles acabam completando a comunicação, né? Então a gente pode ser mais, pode criar pontos de fixação de alguma ideia com um gesto, de indicação com relação à quantidade do que estou falando com um tipo de gesto. Com um tipo de gesto também criar imagens, né? Dar às pessoas as imagens para que elas possam, ou sugerir imagens, né? Para que elas possam visualizar melhor o que é que você está querendo que elas vejam, mostrando e tal. Então o gesto é muito, muito importante. E o que atrapalha esse gesto? Enquanto o Richard está falando, logicamente, estou fazendo alguns gestos aqui, que são alguns segredos nossos, que deixam ele um pouco fora da... né? Enfim, né? Algumas brincadeiras. Eu acho que o humor é importante. O Richard também é humorista também, né? Diretor de teatro corporativo e tal, né? Mas o que você acha que atrapalha esses gestos? O que faz? Você se recorda quando a gente estava ensaiando a peça lá, a luta, né? O quanto era difícil fazer um gesto que era apontar para a plateia. O que será que impede os gestos? Olha, no caso da luta, por exemplo, né? Existia uma intensificação no final do espetáculo com um gesto que apontasse diretamente para as pessoas. E quem fazia isso, eu fazia isso naquela situação. Você sabe bem porque você estava dirigindo aquele espetáculo, né? Então você sugeriu que viesse isso para completar ainda mais fortemente essa emoção assim que vinha para aquelas cenas e tal.
mas era muito difícil fazer aquilo depois de falar de tanta tragédia, era um texto difícil, pesado, né? Então, e eu ainda tinha que apontar para as pessoas. Então, eu lembro que o meu dedo indicador sempre fazia esse movimento. E era inconsciente, então eu nem sabia de... Eu fiz isso. Não sei se você fez isso. Então, acho que tem que estar... Essa estrutura de estar bem preparado emocionalmente para poder entrar num discurso e poder fazer acontecer o que você se preparou para fazer ali é muito importante, né? Porque eu sei que emocionalmente eu não conseguia fazer aquele gesto acontecer, né? O meu dedo ia sempre para cima de uma maneira inconsciente. É bom fazer um planejamento, é bom fazer uma estratégia, é bom que você pense o teu texto, o teu storytelling para a palestra, tendo uma estratégia, que você olhe para ele como um mapa, e nesse mapa para a fala, algo que você tem como preparação para a sua cena, que é aquela palestra, para a fala. E ali esses indicativos de gestos todos, você construiu isso de maneira pensada e estratégica, para daí na hora você poder fazer com que isso aconteça. É isso. Mas acho que tem que ter uma estrutura emocional forte, assim, bem resolvida, assim, para você poder dar conta disso de maneira tranquila, assim, né? Porque pode criar ruídos, você não ter consciência do teu gestual, pode criar ruídos, assim, na comunicação. Estava conversando ainda, acho que foi essa semana passada, com uma mentoranda nossa, o quanto às vezes os ruídos da plateia ou a expectativa de aprovação da plateia faz com que a gente se perca dessa nossa direção, desse nosso lugar. Estar atento à plateia é importante, olhar para a plateia é importante, olhar para as pessoas é bastante importante. Mas a direção, não sei se você pensa assim também, mas a direção de plateia, a direção é sempre de quem está apresentando para as pessoas e não da expectativa de ser aprovado. Quando a gente está fazendo uma apresentação, cada um vai absorver ou vai sentir esta apresentação com a sua interpretação. Alguns vão gostar, outros não vão gostar. A gente esperar aplauso, a gente conhece bem, através do Danjurô, que o aplauso é a parte menos importante, mas o silêncio da provocação na plateia é sempre mais importante. Esperar que as pessoas fiquem em silêncio após uma apresentação e aos poucos vão entrando nessa possibilidade de aplaudir ou de gostar ou de não gostar é interessante. Provocar o silêncio no outro. Como é que você vê isso? Eu concordo totalmente com você. Eu acho que quem vai fazer, o palestrante que subir no palco, vai oferecer à plateia, dar à plateia o que ele trouxe ali, sem esperar nada em troca. Sem esperar absolutamente nada em troca. E esperar uma aprovação, enfraquece totalmente o propósito pelo qual ele subiu naquele palco. Que é criar movimento, que é criar uma provocação, que é fazer com que as pessoas pensem, e precisa ser cada um dentro do seu universo, cada um que seja plural, que não seja uma imposição. Que esse palestrante não vá lá impor uma ideia e concordem comigo, porque vocês têm que concordar comigo. Às vezes não. Às vezes a pessoa não concorda totalmente com aquilo, mas se a pessoa ficar tocada por isso, mexida, e ela tiver que pensar um pouco sobre, ponderar e tal, já é o suficiente. O que ele precisa fazer é isso, provocar a plateia. Eu ouvi exatamente ontem, hoje é quarta-feira, dia 6, foi ontem, dia 6 de maio, foi ontem, dia 5 de maio, de uma pessoa que tinha participado de um trabalho de grupo comigo e eu tinha a impressão que ela não tinha entendido ou que ela não tinha gostado, mas ela me falou ontem, através de uma mensagem no Instagram, que aquilo foi modificador na vida dela. Mas ela só foi perceber isso alguns meses depois, né? Dentro da técnica que a gente aprendeu, que a gente fez o curso do Danjurô, a gente tem esse olhar de pensar também, mas o que é isso mobiliza essa pessoa que ela vai pensar meses depois. A gente não espera tanto o show ou o retorno imediato, mas a fixação, né? O que é que no corpo do ator, você como
ator, você como preparador, você vê nesse sentido, nessa possibilidade de causar uma impressão corporal e como é que se domina o palco nesse momento, como é que se analisa tudo que está em volta de uma maneira positiva que crie algo que talvez vai encontrar solução ou vai encontrar um movimento meses depois, mas que pelo menos por 6 meses essa pessoa possa pensar ou possa se lembrar daquilo que ela aprendeu naquele momento. Eu acho que você fala uma coisa importante aqui. O trabalho de um ator é fazer com que as pessoas vejam algo que geralmente não está ali, né? Não está ali. É uma ficção, né? Ele vai mostrar um sentimento, ou vai sugerir. Então, um ator está sempre sugerindo que você veja, sugerindo que você sinta algo sobre o que ele trouxe e tal. E é curioso, porque isso é uma coisa que ele traz no texto que está falando, mas também que traz no corpo dele, que traz nos gestos dele, que traz no ambiente. Então tem sim, como a gente aprendeu no Danjuro, a ideia de controle desse ambiente através de um pensamento ou de uma intenção, que tem a ideia da intencionalidade, do sentimento que ele tem para imprimir ali. Então são várias questões assim que um ator gerencia para fazer a plateia, sugerir à plateia ver ou sentir algo sobre o que ele trouxe para apresentar, né? E eu acho que é um trabalho complexo de se fazer assim, né? Mas que é necessário uma consciência e uma presença corporal e uma atenção da percepção do ambiente muito completa, assim, né? Então, estar ali, mas estar com um foco da necessidade de um aplauso ou de, olha que bonito isso que eu estou fazendo e tal, transfere completamente o sentido do que eu quero que as pessoas vejam. E daí a pessoa já não está vendo mais a lua, né? Mas vê, que bonito como ele aponta a lua, né? Isso é completamente diferente de um trabalho sofisticado de um ator, né? Para as pessoas, acho que um ator precisa mostrar a lua, a pessoa precisa ver a lua e ponto final. A gente agora encerra o primeiro bloco disso, a gente começa o segundo bloco falando um pouco mais sobre um tanto mais sobre contação de histórias e outros causos. Até daqui a pouquinho. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha UTOP completa. Cooktop UTOP, vidro temperado, queimadores mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir UTOP. Acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador UTOP 2 em 1. Painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Começando agora o segundo bloco do 18º programa Diálogos Lunáticos, batendo um papo aqui com o Richard Rebelo, mais conhecido por Richa Rocha, sobre a mentoria para palestras, como é que esse corpo se torna presente na relação com a plateia, o que falta, o que constitui. Richard, qual que é a sua experiência em contação de causas? O quanto esse corpo presente nessa contação de causas, eu sou um leitor, estou lendo o que o seu corpo está dizendo agora aí, né? O que é que esse corpo diz na contação de causas? Qual é a importância para um palestrante, inclusive, a contação de causas? Eu acho que você tocou num ponto importante, que a leitura, todo mundo faz uma leitura, né? Mesmo que inconsciente, quando alguém sobe no palco lá, o público está fazendo uma leitura de você. E o contador de histórias, que é alguém que está sugerindo que você veja essas imagens e sinta as coisas e acompanhe o que está acontecendo dentro da história que ele está contando. E a melhor coisa que ele tem é poder ter esse olhar atento na leitura dos gestos e de pausas e nuances e de tudo que faz parte daquela história que o contador está contando. Eu comecei a trabalhar com contação de histórias em 99. E
e sou um apaixonado por tradição oral, né? Tem um espetáculo de contação de causos chamado Caos é o Seguinte, que você dirigiu e fez preparação, inclusive, desse espetáculo, né? Trabalho com um grupo chamado Ilíada Homero, Companhia de Teatro, que trabalha profundamente estudando literatura e teatro, né? Todo na posição do narrador, na posição desse endereçado, que é o público, para quem o narrador está trazendo essas imagens e tal. Então, eu acho que para um palestrante isso é uma coisa muito importante, né? De se ter na sua palestra um storytelling, né? Que é uma história contada da vida dele e tal, onde ele se coloca e tal, mas sobretudo saber como fazer esse diálogo com a plateia, porque contar histórias é ter um diálogo e uma interação direta com a plateia. Nessa interação direta com a plateia, o que é que o contador, o palestrante, está querendo atingir nesse momento? O que ele faz? Quais são os recursos internos que vai ter essa contação de histórias? Porque ela traz uma possibilidade de histórias metafóricas em especial, né? A gente traz uma possibilidade, já me vieram outras ideias aqui para te perguntar também. O que traz esta provocação às pessoas? Qual que é a provocação, esse devaneio que a gente traz às pessoas que faz com que elas possam sair, levitar naquele lugar enquanto a gente está falando, a gente está contando uma história? O que é isso? Olha, uma coisa que a gente defende é que não se use tanta tecnologia, né, como um palestrante, porque isso desvia um pouco o olhar. Né? Você fala de slides e tal, de né? PowerPoint ou qualquer outro tipo de recurso, assim, né? Eu acho que é mais interessante que a plateia esteja comigo, então, me vendo, e através dos meus gestos e da maneira com que eu estou contando as coisas, que elas possam entrar nesse universo que eu trouxe e poder visualizar o que eu estou trazendo, né? E para além desses dados, o conteúdo de uma palestra, o que há de informação que eu trago, assim, um pouco das histórias, que é o como isso tudo acontece, né? Como esses dados existem, né? Não é só o que é, mas o como acontece isso tudo. Nesse como é que entram essas histórias, né? Para poder contar um pouco como é que a gente chegou até aqui, para contar um pouco como é que esse projeto funciona, né? Na vida das pessoas. E acho que isso tudo cria um vínculo com as pessoas. E é melhor que essa leitura, voltando a falar, que essa leitura da plateia seja feita olhando para o palestrante. E que ele tenha o recurso suficiente para poder traduzir, transmitir isso em gestos, pausas, né, nas ações. Ele já sugere tudo isso para a plateia. Uma provocação que eu faço para os nossos mentorandos é quando você se imagina numa plateia, quando você se imagina em algum lugar onde você vai falar, quem seriam as 10 piores pessoas a estarem na plateia, né? E você pode se imaginar contando e sabendo por que é que cada uma delas provoca em você. Você vai se conhecer sem precisar se arriscar, estar nesse frente, mas poder se perceber. Qual é o medo? O que eu projeto nessas pessoas? O que eu transfiro para essas pessoas que elas me provocam tanto medo? A gente não sabe se isso vai acontecer, se isso vai ser de fato, mas a gente tem um grupo, às vezes mais pessoas, às vezes menos pessoas, às vezes uma pessoa só, mas este receio de poder olhar para isso e talvez se surpreenda quando você faça esse exercício. Você pode experimentar em casa, experimenta isso. Coloca o teu corpo frente a essas pessoas em imaginação, né? Sentar num lugar tranquilo, confortável, você possa imaginar como seria um desastre total dessas avaliações dessas pessoas. A maior parte das pessoas, Richard, eu quero te perguntar sobre isso, diz assim, eu preciso perder a timidez para poder falar em público. Curiosamente, os grandes atores que a gente conhece, palestrantes, elas são pessoas, e é o meu caso também, são pessoas muito tímidas. O Richard também é um cara bastante tímido, e a gente fala para plateias com maior facilidade, né? Há uma certa crença fictícia que a gente precisa perder a timidez para poder falar. A gente tem expressão técnica, a gente dá conta disso. Eu, por exemplo, se eu chegar em algum lugar que eu não conheço ninguém, é destino certo, é banheiro destino certo, até me recompor e voltar, enfim, né, colocar
marcar o capzinho e dar conta daquilo que está em volta. Ao mesmo tempo, eu sou atraído por isso, por esse desconhecido, por esse medo. A gente enfrenta o medo, a gente não supera, a gente vai em frente e dá conta. Como é que é isso para você, Richard? Cara, eu acho que isso, pensando no trabalho que a gente faz de mentoria para palestras, acho que é a coisa mais genial que se tem, que é linkar técnicas de teatro, cena, palco, tudo, com essa questão psicológica e emocional para dar conta de estar em cena, de estar no palco, né? Porque é isso que a gente faz, a gente não sobe porque é fácil, a gente sobe porque tem um enfrentamento desse medo e ele fica menor e a gente, com ele menor, dá conta de fazer aquela apresentação da melhor maneira possível. Porque é preciso estar atento a isso para poder dar conta disso. Se você não tiver um friozinho na barriga, como dizem, né? Então aquela apresentação não vai dar muito certo, né? Você vai se perder facilmente. Então acho que ele é um elemento importante, é você sentir assim esse desafio, né? Sentir-se desafiado nisso, né? Porque cria um estado de atenção plena para você poder dar conta das coisas e fazer essa comunicação no palco dar certo, né? Da maneira que você planejou. Né? No nosso trabalho, eu vou lá, desenho um storytelling com uma pessoa e coloco todos os gestos e pausas e ela aprende a fazer todos esses gestos, pausas e tal, tecnicamente. E daí com você, ela tem a estrutura emocional e psicológica para dar conta de conseguir fazer isso, porque está mais tranquila e dando conta desse medo do palco, que todo mundo tem, né? Medo de falar em público e tal. E aí, quando isso se completa, esses dois lados se completam assim, aí é possível ver um trabalho bem executado, uma palestra bem feita, é bonito de ver. Até para que ela possa desistir daquilo depois, ela pode criar algo que seja absolutamente novo, né? Sim. A gente pode criar algo nesse momento. Eu tenho isso, porque também tem uma outra coisa, Richard, e eu já me dei mal por conta disso e está me sentindo seguro demais para fazer uma palestra. E está sem o friozinho na barriga e achando que vou dominar. E, meu Deus do céu, talvez eu possa pensar umas 3 palestras que eu fiz alguns anos atrás que foram um caos, foram uma total barranco abaixo. Uma delas até as pessoas gostaram, as outras 2 as pessoas odiaram, a coisa não deu certo, mas eu fui com uma excessiva segurança na hora, não sabia bem o que falar, não me preparei por conta disso. Quais são os seus maiores medos na hora de estar na frente de uma plateia? Eu sei exatamente como é isso, né? De você achar que você sabe tudo e que vai dar tudo certo, e você não tem aquela sensação desse desafio ali para ficar mais atento e tal, e na hora se perder completamente, né? Eu tenho várias situações nesse sentido também. Eu acho que, para além de um aprendizado, passar por algo assim, para além de um aprendizado, é uma coisa necessária que se tenha a importância daquele encontro, né? É um encontro, né? Então não dá para levar ele assim de um jeito tão solto, assim. Esse encontro merece uma atenção especial, esse encontro com esse novo público, com essa coisa que vai acontecer ali, que é uma experiência única, né? Você vai lá trazer algo, vai contar a sua experiência, vai falar um pouco sobre esse projeto, vai trazer para eles uma provocação sobre o que eles possam refletir sobre esse tipo de projeto e tal, e criar uma mobilização que as pessoas possam, depois de tempos, talvez meses depois, ainda estar pensando e refletindo sobre aquilo e tal. Então, esse encontro, ele tem uma potência. Para acontecer, ele precisa de certa importância, né? Se você tiver muito displicente nesse sentido, assim, sem esse friozinho na barriga e tal, você perde esse encontro. Tem um exercício que nós aprendemos, eu gosto de fazer antes de entrar numa reunião ou uma palestra ou qualquer lugar, além dessa possibilidade, que reunião também serve para a gente, preparação para palestras, ela serve também para se preparar para reunião, para encontros, porque advogados podem usar isso nas suas defesas, nas suas sustentações orais também, usar essas técnicas também. Elas servem para diversos fins, não somente para grandes palestras, mas para pequenas falas ou pequenas sustentações. Mas eu gosto muito de usar essa técnica, que é simples, é ir no banheiro, parar na frente do espelho e rir, mesmo que não ache graça, por 2 a 3 minutos. Ela muda a face, muda a face, muda a forma com que a gente se mostra para a plateia e muda a química
corporal também. Quando você estiver perante algo que seja muito desconfortável, que é muito pessoal, também vale a pena fazer isso. Só fala feliz e ria, mesmo que seja forçadamente. O fato de você estar se observando vai criar uma possibilidade diferente de você se sentir. Você tem alguma outra dica que você queira dar nesse sentido também, que possa ser legal? Olha, uma vez me perguntaram sobre isso, eu presenciei uma pergunta, uma pessoa perguntou para um palestrante como é que ela enfrentaria o medo da plateia, será que ela tinha que olhar no infinito, né? E esse cara falou, não, você tem que olhar no infinito, daí você não olha para ninguém, não encara ninguém. E eu acho que é interessante, é um pensamento interessante, mas eu prefiro olhar para as pessoas. Eu prefiro subir no palco e guardar um tempo de poder estar presente com esse primeiro link, assim, esse primeiro contato direto para estabelecer uma questão de diálogo, né? Você está o tempo todo pensando em diálogo, é uma coisa interessante. Está no seu radar que você está dialogando, que você está interagindo com aquelas pessoas. Então, de vez em quando, se você puder olhar diretamente para alguém, sorrir, enquanto você fala, poder olhar, enquanto tem uma pausa, você poder olhar para a plateia diretamente. Se você conseguir dar conta disso, você estabelece um vínculo que é muito importante. Eu acho que esse radar do diálogo é uma coisa importante. A gente teria vários assuntos, só temos 1 minuto para poder encerrar esse programa. Eu quero convidar as pessoas a entrarem no nosso Instagram, Mentoria para Palestras. Lá você vai encontrar algumas dicas. Tem um podcast que agora começou o 2º episódio. Então tem várias coisas importantes que a gente está criando, várias coisas interessantes. A gente termina isso provocando. Talvez você queira mesmo em algum momento falar para outras pessoas, em pequenas reuniões, em pequenos grupos ou para a família. Talvez você possa dar conta disso. Talvez você possa se arriscar, como a gente falou no programa anterior. Richard, 20 segundos para suas despedidas finais. Eu queria agradecer muito a oportunidade. Diálogos Lunáticos é um programa muito provocador mesmo, interessante de se ter. Reitero aqui o convite para que você acompanhe a gente no Spotify, nas redes também. A gente está sempre com dicas por lá. E é um prazer poder receber pessoas para mentorar. Então, fica à vontade para entrar em contato. E é isso. Obrigado, Tony. Obrigado.